dois elementos ali, que é a questão da formação de talentos e a questão da inovação. Quando a gente fala de formação de talentos, nós estamos falando justamente em formação de pessoas qualificadas, de profissionais qualificados para atuar tanto nas áreas tecnológicas quanto no desenvolvimento de negócios. Então, entra toda essa questão de formação de empreendedorismo, de focar em negócios e estimular o desenvolvimento, participação e atuação em negócios. Então, há uma preocupação ali naquela vertente ICTI, e dentro de CTI, especificamente nesse caso de formação de talentos, a questão da formação empreendedora, formação de business, né? Então, está contemplado naquela vertente. Bom, então passamos então para a primeira vertente, já começamos a falar de uma vertente, passando para a primeira aí, sobre ambiente de inovação. Então, essas foram as considerações que a Gorete apresentou lá na palestra inicial. A gente abre, então, a partir de agora, a discussão para que você, colocações e contribuições com relação à questão do ambiente de inovação. Com relação a essas colocações aí, e também vão preenchendo o quiz lá para colocar a concordância de vocês, ou o ponto que vocês querem colocar com relação a esse resumo sobre o grau de evolução em termos de ambiente de inovação, que envolve aí incubadoras, aceleradoras, espaços de coworking. Está aberta a palavra aí para quem quiser fazer comentários. Todo mundo concorda aí que os ambientes ainda de inovação ainda têm um resultado modestos para o ecossistema, então essa reformulação dos ambientes, é isso que vocês percebem também no dia a dia? Acho que principalmente complementando, Bisotto, que em relação ao potencial de Curitiba, né? Porque acho que tem exatamente. uma quantidade de ações muito positivas e bem robustas, mas em relação ao potencial de Curitiba talvez seja o questionamento, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que com relação ao potencial. Tem muitas iniciativas, vários ambientes de inovação muito robustos, bem interessantes, mas tem uma característica bastante interessante, é que não atende todos os estágios, atende todos os estágios de inovação, mas são focados mais principalmente aos primeiros estágios do desenvolvimento, né? Vocês acham que isso faz parte de uma jornada de maturidade no ecossistema? Ou que não? Só para entender, assim, é porque eu estou entendendo que o resultado de vocês mostra que a gente tem vários ambientes, mas que a efetividade dos resultados que esses ambientes geram ainda não está bem estabelecida, que poderia ser muito melhor, ou que a gente deveria ter mais ambientes por si só. Qual foi o resultado de vocês? Eu acho que essa colocação sua é importante, sim. Não é a questão de ter mais, porque tem um volume bastante expressivo e tem uma atuação importante. O que se percebe, em geral, é que, às vezes, os ambientes de inovação, incubadoras, aceleradoras, eles não entregam produto um para o outro. Não há uma, por exemplo, sai de uma incubadora e recebe apoio de uma aceleradora, ou vice-versa, ou de uma pré-incubação, ou de um coworking indo para uma incubadora, ou para uma aceleradora, ou para um parque tecnológico. Então, isso então é mais uma questão de evolução, de necessidade de evoluir essa integração e para melhorar essa efetividade, do que criar mais ambientes de inovação. Então, no meu ponto de vista, eu acho que o que falta é que a gente acaba tentando se diferenciar, né? Tem todos esses ambientes que foram citados ali, mas eles têm diferenças pequenas, né? Talvez o fato da gente evoluir para uma especialização faça com que a gente perceba os potenciais maiores de cada ambiente e assim consiga integrá-los, né? Porque para a gente conseguir ver a integração e não a concorrência de uma maneira negativa. Então, talvez só no meu ponto de vista, a gente deveria assumir que existe uma concorrência numa fase muito inicial,
mas que a partir do momento em que a gente se diferencia e demanda dessa especialização de ambientes que se integram, a gente evolui, né? Porque se a gente fica todo mundo fazendo mais ou menos a mesma coisa, fica mais ou menos sem ter o que se diferenciar, né? E essa amálgama, assim, essa coisa que ligaria um ambiente no outro, realmente é o que falta, porque parece que a gente não tem essa ligação mesmo entre uma coisa que acontece lá no início até uma coisa que acontece depois. E o exemplo disso está colocado ali, né? Algumas startups e tal de sucesso não passaram por isso, né? Então, parece que a gente não tem uma jornada ainda de um resultado do ecossistema, né? Por exemplo, sei lá, pode ter nascido no Orktiba e passou isso, aquilo. Acho que faz parte de uma maturidade. E talvez se a gente focar em desenvolver esses casos, né? Tipo, ajudar mesmo que essas ligações sejam feitas, aí a gente vai ter esse resultado. Senão vai ser sempre uma coisa, parece que no final deu certo, e não que a gente, de fato, trabalhou em conjunto para isso acontecer. Eu represento a Secretaria da Fazenda na coordenação do Sistema Estadual de Parques Tecnológicos, Separtec. A gente tem observado, assim, que os parques e esses ambientes todos, incubadoras, né? Primeiro que é uma coisa nova, essa discussão, da forma como a gente está fazendo aqui no Paraná. E segundo, que começa a ter um entendimento de complementariedade, ou seja, de não concorrência. Ou seja, os parques tecnológicos, eles têm buscado, aí, principalmente no interior, e aqui em Curitiba começa também a ter isso, eles terem ações entre si. Então, eu entendo isso daqui como um começo, um princípio de integração, que a Gorete falou muito sobre isso na apresentação, né? Essa falta de integração. Então, se nós pegarmos os 6 parques tecnológicos do Paraná, 4 deles grandes estão em Curitiba, né? Então, a nossa região ela é forte, ela tem potencial, mas eu estou entendendo que o próprio governo, as instituições de governo começam a entender o seu papel de juntar essas pontas, né? É necessário juntar esses vários atores, esses vários ativos de inovação no Paraná. Ótimo. Mais uma colocação? Ou passamos para o próximo? Bisoto, é a Priscila aqui da aceleradora do Sistema FIEP, só complementando Zé Maurício, com relação aos parques, a gente também tem uma ação que a gente faz junto com todas as incubadoras e aceleradoras do estado, que é a rede de inovação, a rede Reinova, onde a gente está começando agora a fazer também uma agenda. A gente já tem uma agenda aí, né? Algumas ações que a gente faz quinzenal, bimensal, ou um grupo mesmo, poucas ações, mas que a gente quer cada vez mais deixá-las mais ativas, né? Como, por exemplo, uma agenda conjunta de eventos, onde todas as startups possam estar participando. Eu acho que eventos, por mais que sejam online, são aí agora para a gente unir todos esses atores, né, que a gente está falando aqui. Então, acho que tem alguns caminhos. A gente sabe que não vai ser fácil, ainda mais agora, né, com o Covid, mas a gente pode começar aí a pensar em como atuar com outros, né, por que não, ambientes, daí numa forma mais macro, né, e aí gerar comunidades em si. Certo. Bisoto, só antes de você responder, eu vou passar aqui também que a Érica pediu a palavra, daí você faz esse fechamento e a gente já segue para frente, porque a gente está com o horário apertado. Isso. Bom dia, pessoal. Aqui é Érica, do GBG Curitiba. Bisoto, eu sentia falta de falar sobre as comunidades. Eu vi sobre as iniciativas privadas, como o Júpiter, o Founder e tudo mais, mas elas só fazem sentido porque elas constroem uma comunidade. Então, o espaço físico por si só, ele não gera um grande impacto. Para você ter ideia, a comunidade que eu faço parte, ano passado, impactou 14 mil pessoas. Então, não citar comunidade, principalmente agora, em época de pandemia, onde existe a transformação de espaço físico para comunidades online, fica um grande buraco aí nesse estudo e até nas ações sequenciais. Muito bem colocado. Acho que esse é um elemento que precisa ser resgatado para a gente levar para a plenária.
nas discussões com as lideranças, a gente chega a conversar com pessoas de comunidade, chega a levantar essas comunidades, mas não aparecer ali entre os pontos de resumo dessa vertente é uma questão importante a ser considerada. Acho que precisa estar destacado essa questão aí, porque a gente vê um movimento bastante grande em termos de comunidade mesmo. Tem toda a razão. Marlon Cardoso, aqui da Agência Curitiba, quero fazer a parte, embora o processo inicial tenha pensado no ambiente de inovação como ideia transversal, onde a inovação tecnológica necessariamente esteja envolvida em sua parte de pesquisa, desenvolvimento e organização do arranjo de inovação das empresas, das startups. Concordo plenamente com a Érica, a questão da inovação ser discutida em ambiente virtual, através das comunidades, na atual realidade, e também como não podemos dizer que é só em situação de pandemia ou por conta da pandemia, a comunidade em ambiente virtual de inovação, que acho que esse é o termo adequado a se colocar, os ambientes virtuais de inovação através das comunidades, ela é de vital importância para a manutenção da conversa, independente da presença física da empresa em qualquer acelerador, incubador, coisa assim. Então, é muito importante que se coloque, então, o ambiente virtual de inovação através das comunidades na discussão. Não, perfeito. Eu acho que esse é um ponto fundamental, então levando para levar para plenário, acho que um resumo disso é destacar a questão da participação das comunidades e a contribuição que elas trazem para a movimentação do ecossistema, porque isso é transversal aos ambientes estruturados, em termos de instituição, em termos de coworking, incubadoras, etc. Essas comunidades, elas ajudam a movimentar isso. E fazem aquilo que a gente comentou da dificuldade de integração. As comunidades podem ser um desses elos de integração. Acho que esse é um ponto, então, que seria importante destacar na apresentação para a plenária, para que a gente possa discutir isso lá com os outros grupos. Então, agora passando para programas e ações, aqui nesse foco, aqui o objetivo é trabalhar aquela questão de hackathons, startup weekends, programas formais de instituições como o ALI, o programa ALI, Agentes Locais de Inovação do SEBRAE, então o Centelha da FINEP, então são os programas que existem e que são utilizados pelos empreendedores e instituições da região. Esse é o resumo. E fica aberto, então, aí para que sejam feitas considerações especificamente sobre essa vertente de programas e ações. Uma coisa importante, não sei se alguém vai comentar isso, mas com relação ao protagonismo empresarial. A gente vê em algumas regiões que esse protagonismo, essas empresas, elas participam ativamente da movimentação do ecossistema, com a questão de desafios, com a questão de financiamento, de apoio a eventos, apoio a desenvolvimento de empreendimentos, investimentos, etc. E a gente sentiu menos isso em Curitiba, né? Ok? Enquanto gestores, e nós estamos, como eu já disse, trabalhando na questão de parques, dos desafios, das nossas metas estabelecidas no planejamento, é fazer uma aproximação das universidades com o setor empresarial. Fala muito nesses ambientes de que você tem um muro que separa as universidades do setor empresarial. E a grande questão é quem construiu esse muro, né? E aí a gente começa a perceber que tanto nas universidades quanto no setor empresarial existem muitas caixinhas. Essas caixinhas vão dificultando essa interação, né? O time do setor empresarial não é o mesmo time das nossas universidades, setores de pesquisa. Então, eu acho que fica cada vez mais evidente a importância do que nós estamos chamando de
sistemas, né? Coordenação de sistemas. O governo fazendo uma parte de fazer a ligação. E me parece que nós estamos indo num caminho muito legal nesse sentido, de fazer aproximações. Eu sempre acredito que os nossos eventos, as nossas reuniões de aproximação, nós precisamos deixar um tempo maior para o coffee break, para que as pessoas se conheçam, para que as pessoas interajam. Então, eu penso que sim, é uma dificuldade, mas que a gente tem aí alguns mecanismos, alguns instrumentos para começar a romper. Vários eventos, vários encontros. Por exemplo, nós estamos pensando num curso de gestores de ambientes de inovação que traga para este curso pessoas das mais variadas áreas, da universidade, do setor empresarial e também do governo. Então, eu acho que isso é um ponto de partida. Ótimo. Como estamos de tempo aí, Bisotto? A plenária vai começar a que horas? Você tem aí anotado? Às 11 horas? Eu vou verificar aqui, mas acho que é importante a gente avançar para a gente... Vamos passar para a próxima aqui, então. Aí, voltamos à questão da ICTI, Instituição de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, esses são os resumos aí com relação às ICTIs, tanto com relação a programas voltados ao empreendedorismo, com relação à transferência de tecnologias e inovações para as empresas. A Nara tinha pedido a palavra, mas se puder, a gente já puder ir avançando, que 11 horas é a plenária, a gente tem 12 minutos para concluir. Isso. 12 minutos, Nara, tá bom. Nara, se quiser falar, já, por favor. É bem rápido, só com relação ao slide anterior, eu vi que falou no primeiro parágrafo que existe uma conexão entre programa local e estadual e nacional, mas ao mesmo tempo pouca integração dos programas locais. E aí eu fiquei na dúvida com qual foi a síntese de fato. Não, é que assim, os programas locais em si, vamos supor, a Hackathon que acontece, isso não está tão conectado com as incubadoras, aceleradoras e espaços de coworking da região. O que acontece é que os ambientes e programas eles estão integrados com o nível nacional. Então, com programas como Inovativa Brasil, como Centelha, como Shark Tank, etc. Mas não com, assim, os programas que ocorrem em Curitiba estarem integrados com os ambientes de inovação de Curitiba. Então, os empreendimentos que surgem, por exemplo, no Hackathon, no Startup Weekend, não estão diretamente integrados com as pré-incubações, com as incubações, com as aceleradoras. Tá? Então, é nesse sentido. É tipo família que se dá melhor com os parentes de longe do que com os primos que moram do lado. Exatamente. Muito bem colocado, bom. bela metáfora. Entendi. Muito boa. Isso. Bom, então, vamos lá pro... políticas públicas, então. Alguém quer fazer um comentário sobre política pública? Acho que pulou um Bisotto, acho que o de inovação a gente acabou não falando nada. É isso aí, acho. Só pra... Esse aqui falou, a gente colocou aqui. Aí a Nara... Se não tem nenhuma colocação, ok. Ok, vamos passar para políticas públicas. Muito bem. Políticas públicas. Ótimo. Em termos de capital, acho que a questão... Aí é o investimento... Oi, Bisotto. Diga. É o Michael aqui da UTFPR. Eu só queria fazer um comentário, fazendo um link até com o que o José Maurino comentou, e também com o anterior ali, em termos de políticas públicas, né? Estava pulando no slide ali. A gente percebe, sim, essa integração, tudo que o José Maurino colocou, mas essa capacitação ali dos gestores é muito válida. A gente vem discutindo na UTFPR a possibilidade de fazer uma capacitação junto ao corpo docente para poder desenvolver esse veio empreendedor aí nos professores como formadores de opinião, porém, assim, atribuir somente, isso é uma opinião aqui, eu vou jogar uma semente aí de repente, atribuir somente às universidades, é óbvio que dali que surge tudo que nós estamos comentando ali atrás, é muito pesado para uma classe, né, pensando no discente agora, que não teve um trabalho lá na base. Você querer formar jogador aí com 20 anos, não dá.
Você tem que estar com o moleque treinando desde os 8, 10 anos. Certo. Então, assim, partindo da política pública, a gente, de repente, integrar a parte de educação para vir... Existem trabalhos, mas trabalhos isolados em termos de empreendedorismo. Essa agenda em si, como é que está sendo canalizado, de que forma está abrindo, fazendo esse trabalho ali, em termos da política pública, com quem vem para se preparar para não chegar na universidade, porque na universidade, quando chega o professor, ele canaliza diretamente para alguns programas aonde vai dar dinheiro, sabe? Ó, vou formar você quando ele joga o aluno para um empreendedorismo, ó, isso aqui está dando dinheiro, né? E tendencia algumas coisas, ele já não vem com a percepção da amplitude que tem no mercado. É uma semente aí, de repente. Ok, maravilha, muito obrigado. Então, passando então para a capital. Eu pedi a palavra ali. Tá. Professor Kenck, da Federal. Eu acho que quando falou do ICTI, das políticas públicas ali, de novo, também eu percebo que as coisas estão meio próximas, né? Juntando um pouco o que o Michael comentou, porque, assim, por que a universidade, existe essa dificuldade, né, de fazer essa transferência de tecnologia? A gente tem que pensar, assim, qual é o modelo que os professores e pesquisadores são avaliados no seu processo de produção. Ele gerou artigos, ele gerou publicações, etc. O produto entrou no mercado. Isso não conta ponto. Não que não seja relevante, mas o professor ele vai correr atrás do que realmente para ele ele vai ser avaliado pelas publicações nos periódicos indexados, etc, etc. Então, assim, aí eu estou pensando numa política pública de educação, né, que vai valorizar esse tipo de questão. Então, o problema desse desalinhamento, por isso, assim, você até gera esse conhecimento no centro de pesquisa, e aí, para isso entrar no mercado, existe o que a gente chama do Death Valley, né, que é aquele tempo que você tem que adaptar essa tecnologia ou esse processo para ele chegar no mercado, mas isso não vai contar ponto, entre aspas, no processo de produção desse pesquisador. Então, assim, de novo, não dá para pôr a responsabilidade, por que a universidade não botou isso no mercado? Porque ela é cobrada a gerar esse conhecimento, mas não em fazer essa transferência tecnológica. Então, existe esse gap, que, na verdade, não cabe também nem ao setor privado ficar desenvolvendo toda essa tecnologia, que é um custo muito caro, nem ao gerador dessa tecnologia. Então, é um gap, que é uma coisa que se discute há muito tempo, e que eu acho que tem que ser olhado mais a fundo, né? Porque, assim, de novo, um investidor, ele quer uma tecnologia que está pronta para ir no mercado, ele vai botar o dinheiro para ter o retorno. A universidade está gerando a tecnologia, só que esse gap, então, eu não sei exatamente aonde entra essa discussão, se ela está na política, lógico, na política pública de ensino, ou se ela está na questão dos ICTs que estão desenvolvendo essas tecnologias, mas que ela também não põe, ela não é cobrada, ou seja, ela não é reconhecida pela segunda etapa. Então, mas é só eu acho que é um gap que tem que ser discutido, senão parece que a responsabilidade de não fazer essa tecnologia chegar no mercado foi dos ICTs. Mas é só não, acho que é bem colocado isso, mas tem 3 pontos que isso é tratado para levantar a maturidade do ecossistema, que é tanto na ICTI em termos de geração de profissionais quanto de inovações, na questão das políticas públicas, com toda a estrutura legal e de apoio em termos financeiros para isso desenvolver. Tem a questão dos ambientes de inovação para fazer a geração de empreendimentos, desde da geração da ideia até a escalar o negócio. E tem outros aspectos envolvidos também com relação ao capital, a própria questão da existência de capital, de dinheiro empreendedor para poder viabilizar as inovações, né? Então, passando agora para a governança, que é o último que a gente falou que tem essas conclusões, né? Não, o capital eu deixei ali, ninguém se pronunciou, acabei passando. Nós estamos aí 4 minutos para a plenária. Alguém chegaram a comentar alguma coisa com relação à governança, mas esses são o resumo aí. Algum comentário sobre governança ou sobre alguma outra vertente que passou rápido e não foi possível discutir? Eu acho que o tempo realmente ele é bem escasso, é um processo bem objetivo.
e eu acho que o principal objetivo era a gente utilizar o próprio quiz, né, para a gente ter um mapa de calor, realmente, se há uma concordância com a síntese, é óbvio que eu acredito que quando nós formos discutir que soluções devem ser tomadas, virão talvez quais são as causas e efeitos do porquê que isso acontece, para pensar até como que isso pode mudar, mas é mais a gente identificar realmente onde que tem as oportunidades de melhoria. Então, só reforçar que quem não preencheu ainda preenche o quiz, e já precisamos definir quem será a pessoa que vai apresentar a síntese da nossa sala aqui na plenária em 4 minutos. Alguém se habilita aí? Ou vamos fazer a indicação? Eu acho que o ponto mais grave daquilo que a gente viu, né, que não foi considerado, está na parte de ambientes com relação à comunidade, foi o que a Érica levantou, então, talvez só para a gente fazer o highlight desse ponto, a Érica poderia falar, e também o pessoal que falou com relação à política pública e o foco muito grande só no docente, na parte de CT, eu acho que esses seriam os 2 pontos principais. Então, as pessoas que falaram isso, acho que são as melhores para falar. Legal. Vamos só, talvez, definir uma pessoa que possa falar por todos, porque acho pelo menos pela dinâmica que foi solicitada, para a gente ser bem objetivos. Você que sabe, Bisotto. Não, eu acho que você tem razão. Acho que de repente a Érica poderia, se tivesse disponibilidade, porque ela fez essa colocação das comunidades. Eu acho que valeria a pena ela apontar isso na plenária e resgatar essa questão das ICTIs. Seria possível, Érica? Tudo bem? Érica? Ela confirmou sim, já aqui no chat. Posso falar sobre comunidade. Ótimo, então tá ótimo. Então fechamos 1 minuto, então nós voltamos então para o link da plenária. Vai estar no chat aí, né? O link da plenária, né? É o mesmo link que estava antes, será, Marlon? Pois é, Marlon, será? Acho que Isso. Tá bom. Obrigado, pessoal. Então, vamos então. Ok, muito obrigado, pessoal. Nos encontramos então na plenária em 1 minuto. Muito obrigado pela participação de todos. Um abraço.
Oi, pessoal. E já concluiu? O pessoal já voltou para a sala principal? José? Pri?